Fala pessoal, agora já falamos sobre a parte histórica da PNL na outra aula e agora vamos falar mais o que é essa tal de PNL, Programação Neurolinguística, e isso é uma pergunta muito complicada de responder. Nossa, mas você que é professor de PNL vai falar que é complicado de responder? Por que é complicado de responder? Porque tem várias respostas. Cada pessoa explica a PNL de uma forma diferente. Imagina que eu tenho uma luz que ajuda a iluminar. Tem algumas luzes aqui. Imagina que eu estou olhando isso aqui. Isso aqui é a PNL, esse caderno, essa agenda. Se eu olhar daqui, eu vejo uma coisa. Se eu olhar daqui, eu vejo outra. Daqui, eu vejo outra. Se eu abrir e folhear em cada folha dessa agenda aqui, eu vejo uma coisa diferente. Isso é a PNL. Em cada lugar que eu olhar, de cada forma que eu olhar, eu vou ver uma coisa diferente. É como se fosse uma luz que a gente coloca em ângulos diferentes. Se eu coloco uma luz olhando esse celular daqui, eu vejo uma coisa. Se eu ilumino esse lado, eu vejo outra coisa. Então, todas essas informações sobre o que é PNL são como feixes de luz iluminando um objeto por lados diferentes, ângulos diferentes. Então não tem assim certo ou errado, mas tem várias visões diferentes. Então alguns falam que a PNL é uma educação emocional e comportamental. Outro, por que educação? Porque ensina a gente a educar melhor nossas emoções e comportamentos. Outros falam que é o estudo da experiência subjetiva. Nossa, mas o que é isso? A, o ser humano, como eu já falei várias vezes, ele é subjetivo. O ser humano, não é um negócio exato. Ele tem algo. O que é o subjetivo? O que você não está vendo. Então, tem aquele lado que a gente consegue olhar do ser humano, o que ele está fazendo, mas tem a parte subjetiva, o que está dentro da cabeça dele. Então, a gente estuda essa experiência, o que está dentro, por trás dos comportamentos, por trás das crenças, por trás do pensamento do ser humano. Ou seja, é a experiência pelo lado de dentro. Outros falam, como Robert Dills, falam que a PNL é tudo que funciona, tudo aquilo que dá certo. Por quê? Porque a PNL começou a se desenvolver pegando o que funcionava dos outros e entendendo como replicar. Então tem essa visão de que PNL é tudo que funciona. Outros falam que a PNL é uma ferramenta para criar quem a gente deseja ser. Então, eu entendo, eu quero ser igual fulano, eu quero ter esse tipo de resultado, eu quero ser assim, assado. Eu pego como essa pessoa funciona e eu consigo criar com a PNL um modelo, uma forma de eu ter um resultado parecido. Então, a PNL, para alguns, é uma ferramenta para criar quem desejamos ser. Para outros, a PNL é uma atitude de curiosidade e interesse com relação ao outro. Por que atitude de curiosidade e interesse? Porque eu estou curioso, interessado em ver como aquela pessoa funciona, como ela pensa, como ela age, quais crenças dela, para eu conseguir entender e aprender com isso. Então é uma atitude de ter curiosidade e interesse para entender como o outro funciona. Outros falam que a PNL é uma metodologia que acredita que todo comportamento pode ser aprendido e reprogramado. Essa é uma das vantagens da PNL, a gente olhar como uma pessoa funciona e ver como que a gente pode copiar isso, como pode entender o que está por trás para a gente conseguir aprender e reprogramar os nossos resultados. Alguns falam que a PNL é o manual da mente, o manual do cérebro, porque entende como que o cérebro funciona. Outros falam que a PNL é a habilidade de aprender coisas novas, porque com a PNL a gente consegue entender como pessoas que têm resultados que nós desejamos fazem, e a gente consegue aprender com isso. Então, outros falam que a PNL é o estudo da modelagem da excelência humana, ou seja, a gente pegar aqueles modelos que têm excelência naquele resultado e a gente estudar e criar essa modelagem. Percebam que todas essas definições conversam pela mesma coisa, explicam a mesma coisa de maneiras diferentes, que é basicamente a PNL é o quê? Você estudar como que alguma coisa funciona e trazer para você o que faz sentido disso. E o que é a PNL? Né? Eu falei um monte de PNL da história, mas não expliquei ainda o que é a PNL. A PNL vem de Programação Neurolinguística. Programação é basicamente o encadeamento de pensamentos, ações, é como se fosse o software de um computador. Quando a gente tem um computador, igual esse que eu estou gravando aqui com a câmera, ou um celular, por exemplo, ele tem programas que rodam nele. A programação são esses programas, são softwares que a gente instala e às vezes desatualiza, a gente precisa atualizar o software do um aplicativo do celular.
A mesma forma da programação linguística, a gente entende esses pensamentos, essas ações e consegue pegar esse programa e atualizar. Então a parte de programação tem a ver com o software, o programa que nós temos dentro de nós. A parte do neurolinguística tem a ver com a mente e o sistema nervoso. É como nós pensamos. Esse aí tem muito mais a ver com hardware, ou seja, as peças do celular. Lembra? Imagina que eu estou usando o celular, mas pode ser o computador, tá? A programação é os programas que estão instalados nele. A neuro são as pecinhas, como que as pecinhas de como o celular funciona. E a terceira parte, linguística, tem a ver com a linguagem, o pensamento, mas aqui o pensamento que nós temos, como nós nos comunicamos verbal e não verbal, os nossos gestos, tom de voz, os significados que damos para as coisas, os nomes que damos para as coisas. É como se fosse o celular, imagina que, reforçando, tem as pecinhas, que são a parte neuro, que é o físico, programação, que são os programas que estão instalados, e a linguística seria o quê? Isso aqui, esses detalhes, as imagens, as letras, é a comunicação que nós estamos vendo pelo celular. E a PNL, então, basicamente estuda padrões, que é a programação, criados pela interação entre o cérebro, neuro, e a comunicação, que é a linguística. Então, estuda padrões criados pelo cérebro, entre o cérebro e a comunicação. Basicamente, isso. E o que é mais importante para você entender também sobre essa parte da PNL, né? Quais são os pilares da PNL? O primeiro pilar da PNL é você. Você é o elemento mais importante. Quanto mais congruente você for, mais sucesso você vai ter. O segundo pilar da PNL é o rapport. O rapport vai ter uma aula mais sobre isso, que é o que? É o vínculo, é o relacionamento. Então, como nós nos relacionamos. Terceiro pilar da PNL é o resultado, é o objetivo. Então é você saber o que quer. Na PNL é muito importante a gente saber o que a gente deseja. Quarto pilar é o feedback, ou seja, a resposta, é elementos para a gente saber se está no caminho certo, que a gente desenvolve através dos nossos 5 sentidos. Então, com os 5 sentidos bem desenvolvidos, a gente consegue ver, ouvir, sentir se está no caminho certo. O quinto pilar é a flexibilidade, que é para a gente ter mais opções para escolher. Se não der certo, a gente conseguir mudar. O sexto pilar são as pressuposições, os pressupostos. Vai ter uma aula, a próxima aula vai ser exatamente sobre isso, sobre os pressupostos, as ideias que guiam a PNL. São basicamente esses 6 pilares. E como vocês podem usar a PNL? Você pode utilizar nas terapias, no coaching, onde você estiver, tá? Então, por exemplo, no coaching, você vai lá, define o que a pessoa quer, o estado atual, o estado desejado, faz o planejamento, a pessoa vai ter desafios entre esse planejamento para você chegar de onde ela está e onde ela quer chegar. E com a PNL você pode trabalhar os desafios, trabalhar os recursos. Numa sessão de hipnose, você pode colocar a pessoa em transe e usar as técnicas de PNL. Numa sessão de constelação familiar, pode ser que a pessoa precise trabalhar alguma coisa para conseguir desbloquear a parte para ela conseguir perdoar alguém, para ela conseguir liberar alguma coisa, incluir alguém. Então você pode trabalhar também assim. Em outras terapias, às vezes você está fazendo uma psicanálise, o cliente lá traz um conteúdo e que precisa ser ressignificado, você pode ressignificar com a PNL. Então, terapias que trabalham com a parte corporal, como massagem, como, por exemplo, barras de axis, reiki, que trabalha com a parte mais energética, você pode estar trabalhando a parte energética, a parte corporal da pessoa e, ao mesmo tempo, trabalhando também a parte verbal com as técnicas da PNL. Vocês podem também se auto-aplicar as técnicas, tá bom? Todas as técnicas desse curso você pode aprender elas, fechar os olhos, se colocar num estado de foco, relaxamento, dar uma respirada. Vou explicar como você faz isso depois em outra aula. E se conduzir pelo exercício. Imagina, ó, o primeiro passo era isso, o segundo isso. Você pode gravar um áudio se conduzindo, que isso aí você vai treinando também. Você pode pedir para os coleguinhas um atender você, você atender o outro e fazer essa troca. Então você pode se auto-aplicar? Pode. Mas é sempre mais legal quando tem uma outra pessoa de fora aplicando em você, porque ela consegue trazer uma visão diferente, tá? Então, basicamente isso que eu tinha que falar para vocês sobre o que é PNL, como você usar a PNL. Próxima aula eu vou falar sobre pressupostos da PNL, que são as regras e são as ideias que guiam a PNL, tá? Então, a próxima aula é a aula mais importante para vocês assistirem, tá bom? Então é basicamente isso sobre o que é PNL. Ah, mas tem vários significados? Sim, tá? Lembra que a PNL ela nunca quis... Ah, mano, não acredito.
Ah, não, tá gravando sim. Eu achei que não tava gravando, até fiquei puta aqui. Porra, não tá gravando. Mas tá gravando sim. Agora eu vi aqui uma bolinha embaixo. Então, pessoal, até deu aquela desanimada aqui, né? Depois de 10 minutos falando. Então tá gravando sim, tá? Ainda bem que eu não xinguei, a outra vez eu xingaria. Então, pessoal, isso é o que a gente vai dizer sobre o que é a PNL, os pilares, as ideias e como você utilizar a PNL, a Programação Neurolinguística. A próxima aula, como eu falei já, é a aula mais importante, que é sobre a parte dos pressupostos. E sim, vou deixar aqui a gravação com esse erro de gravação para vocês verem como isso acontece. E o que importa não é o que acontece com a gente, um erro que acontece de gravação, é como a gente lida com isso. Então vocês já pegam esse erro de gravação que eu não vi que estava gravando, achei que não estava gravando, mas estava gravando, para vocês verem como o fato que acontece com a gente não importa tanto, importa o significado que a gente dá a ele. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.